Olá pessoas, estamos começando mais um PeeWeeCast, o podcast do canal Piuí, que hoje vem em caráter de corrigir um erro passado que tivemos aqui. A gente cometeu um pequeno ou talvez grandioso desrespeito, não é mesmo, Léo? Enorme, gigante. Isso aí, a gente vem aqui hoje em tom de retratação, porque no passado gravamos um episódio sobre Tokusatsu. Quem tava nesse episódio? Apenas os mais ignorantes que já passaram por esse podcast. Não tinha ninguém capaz de agregar nada. E durante anos e anos as pessoas nos cobraram: façam um novo episódio de Tokusatsu, dessa vez com alguém que entenda algo. E é isso que a gente vai fazer hoje, né, Miguel? É pra glorificar de Pedres! Exatamente, fomos atrás dos confins da internet para achar um especialista. Não precisa ir tão longe assim também, mas antes de apresentá-lo, eu vou apresentar um entusiasta, como ele mesmo disse que é, tá? Dan Vélez. Olá, pessoas. Tô aqui, continua tendo só um especialista, não sou eu, é o outro Danilo. Ah, é que são dois Danilos, né? Já que a gente tem aqui também Danilo Modolo, do Tokudok, que foi muito pedido pela galera que acompanha o podcast. Sempre que a gente fala, sempre que alguém menciona qualquer coisa de Tokusatsu, vem o comentário com o nome dele. Então hoje, depois de muito tempo, fomos até a Espanha, batemos a porta da casa dele e conseguimos fazer esse convite que foi tão difícil, mas aconteceu. Caramba, hein? Quanto tempo que tá rolando isso, hein? Era uma cobrança. Finalmente, senhoras e senhores. Era uma cobrança forte, tanto do lado de vocês, quanto do lado de cá, viu? A quantidade de mensagens que eu recebi, você tem que confrontar os meninos, você tem que responder os meninos, você tem que ensinar os meninos. Em que momento vocês vão deixar os meninos serem felizes e falar o que eles quiserem? Que demais, cara. Muito bom estar aqui. Obrigado de verdade. Para mais de 2 anos, quase 3, né? Que foi esse episódio que vocês fizeram. E desde então chove mensagem, chove cobrança, e as pessoas querendo criar confronto, como se eu precisasse enfrentar vocês quanto a isso. Gente, o que as pessoas que assistem Tokusatsu estão aprendendo com Tokusatsu, cara? Para com isso, vamos conversar numa boa. Obrigado pelo convite. Cabeças dos inimigos! Hoje o Danilo tá aqui pra fazer sair faísca, né, cara? Hoje a gente vai se ver pequeno nessa pedreira aqui. Literalmente, vamos fazer sair faísca, então vambora. Cara, eu quero primeiramente tentar entender como que é um negócio tão grande assim, porque eu falo isso com a minha ignorância completa. Lá ele 1000 vezes. Lá ele 1000 vezes. A minha ignorância completa, porque aqui no Brasil, especialmente, eu acho que a gente tem essa noção de Tokusatsu, de passava na época da Manchete, que era muito popular, depois veio Power Rangers, que era uma adaptação da parada, que era mais americanizado. Mas assim, hoje em dia, a percepção que eu tenho, eu posso estar muito enganado, é que o Tokusatsu ele não vinga a nível nacional, né? Não tem ali um grande canal que passa vários Tokusatsu, então ele acaba me parecendo uma coisa mais de nicho. E quando a gente trouxe esse primeiro podcast, a gente nunca se propôs a ser especialista, porque a gente não é, né? Mas a gente realmente trouxe esse desconhecimento de não saber que era uma parada tão grande assim para um grupo de pessoas, né? Vamos lá, vamos começar pelo termo Tokusatsu. Esse S, ainda que ele esteja no meio das duas vogais, não é Tokusatsu. Você vai falar como SS. Sempre, tá? Pra começar. Já que eu tô aqui pra pontuar, vamos pontuar. Obrigado. Tokusatsu, Anotado. Não é isso. Não é toma não, é normal, gente. Não é a primeira vez que é conversado isso, não é a primeira pessoa que me fala isso, ou que a gente tem essa conversa aberta. Então é Tokusatsu sempre como se fosse 2 S's, tá? Assim como não tem Tokusatsus, não existe o plural de Tokusatsu. É como Jedi, é como Pokémon, é como ficção científica. Você não tem ficções científicas, você não tem terrores, né, no cinema. Tem terror. Você tem comédia, drama, né? É o gênero, então, né? Sim. É um gênero. Tokusatsu é um gênero que sim tá espalhado pelo Brasil todo. Atualmente não temos um canal de TV aberta com Tokusatsu, isso não. Apesar de que em 2020 foi a última transmissão em TV aberta de Tokusatsu, que foi quando passou na Band aos domingos de manhã, bem na época da pandemia. Foram aí 26 semanas de Tokusatsu na Band todo domingo de manhã. E foi a última vez, então 5 anos sem Tokusatsu em TV aberta. Mas estamos falando de 2025, que a gente tá falando de online. Estamos falando de streaming. E aí tem bastante. Tem na Crunchyroll, tem na Netflix, tem o canal Tokusatsu no YouTube, tem na Amazon Prime, tem um monte de lugar online que você consegue encontrar. Apple TV,
todos os streaming, você vai encontrar algum Tokusatsu. Sempre vai ter pelo menos um exemplar ali pra gente passar umas horinhas. Quando você pega, por exemplo, um Godzilla, você tá falando de Tokusatsu também. Então você vai procurar que seja o primeirão lá dos anos 50, lá de 54, ou que seja a série da Monarch, que se relaciona com o Godzilla, que tá na Apple TV, Acorda, você vai conseguir encontrar, cara. É por aí. Acorda, cara! Já estamos na porra da ditadura, já! Já começou! Dan, tu que é um entusiasta, diz aí pra gente, primeiro, o que mais te atrai, porque como o Danilo falou de Godzilla, e eu sei que tu é um grande fã, né, da Lagartixa, eu queria que tu... Ô, louco, olha ali. Eu sou fã de São Paulo também, né? Aqui, O que te empolga e se tu costuma assistir Tokusatsu hoje em dia? Cara, eu até fiquei aliviado quando ele comentou do Godzilla ser Tokusatsu também, porque tem pessoas que dizem que não, tem pessoas que dizem que é. E? Se o especialista falou que é, então é. Mas assim, eu comecei por causa do Godzilla, eu via os filmes antigos, eu via, tipo, cara, era Heisei, aqueles antigaços. E quando eu comecei a ver outros, eu lembro que eu assistia Ultraman antiga, eu comecei a assistir esse, né, até Adriano, sei lá. Eu gostava por causa dos monstros, cara, então assim, eu nem dava tanta trela pro herói, eu gostava das criaturas. Criatura com olhão, eu sempre achei muito maneiro essa estética do cara vestido de monstrão, assim, de dinossauro, eu achava legal. Então, pra mim, criaturas são as mais legais. O que é curioso, que mesmo sem ter consumido muito Tokusatsu na vida, o visual é uma coisa que sempre me pega, porque eu sempre achei legal. Eu lembro de quando eu era criança, eu tinha um brinquedo do Cybercops, que eu achava animal, visualmente, eu achava muito da hora. E eu lembro do Kamen Rider também, né? E já que a gente entrou nessa área de visual, que automaticamente me leva pra Kamen Rider, antes de Godzilla, antes de qualquer coisa, eu queria entender um pouco, o Miguel falou ali o tamanho do Tokusatsu e tal, eu queria entender o tamanho do Kamen Rider, porque eu tenho a impressão que ele é o pica das galáxias dos Tokusatsu, que tem até hoje, que tem o tempo inteiro. Antes da gente entrar no Kamen Rider, eu tenho uma dúvida. Eu acho que ele vai acabar passando pelo Kamen Rider, mas, assim, a nível de quando começou. Porque a gente não trouxe esse dado no nosso super podcast anterior de especialistas. A gente não trouxe. É verdade. Começou em tal ano, com tal Ainda Tokusatsu. bem que vocês não mandaram essa no podcast de vocês, que com certeza seria uma data meio perdida. Do jeito que foi o podcast. Não, pode chutar. A gente merece. Vai, dá no meio. Não, é pra não perder a piada, rapaziada. Tá bom, olha só, olha onde a gente tá hoje, depois de tanto tempo, né? As coisas Cara, tu vê, acontecem. às vezes as desavenças criam um momento lindo, né? Não teve desavença nenhuma, apesar de que as pessoas quiseram muito que houvesse um confronto, não houve confronto. Que tristeza. O primeiro Godzilla é de 54, tá ainda em preto e branco. Então o primeiro Godzilla é dado ali como o primeiro grande Tokusatsu, né, o grande rei dos monstros. Todas as franquias começam um pouco depois disso. Então você vai ter o Ultraman, o primeiro Ultra foi em 1966. Então antes do primeiro Ultraman teve uma série chamada Ultra Kill, muito inspirada em Além da Imaginação. E aí a série do Ultra Kill, esse Kill de Question, né, um Q de Question, abordava monstros, não sobrenaturais, mas casos monstruosos, e os humanos tinham que dar um jeito de resolver aqueles monstros. Na sequência veio o Ultraman. Eles falaram, bom, se a gente tem um monte de monstros, os humanos não estão dando conta, vamos criar um herói em cima disso. Tô resumidaço aqui, tá? Então, e o primeiro Kamen Rider é de 1971. É muito antigo. Já tem aí mais de meio século, gente. É bastante coisa. Nossa, é muita coisa mesmo. É muita coisa, porque o primeiro Kamen Rider que chegou ao Brasil na TV, que vocês estão falando da TV Manchete, foi o Kamen Rider de 87, que só chegou em 91. Esse era maneiro. Puta merda. E aí o Black RX, que é de 88, que chegou em 95 só. E agora o mais legal. Atualmente, como eu falei pra vocês, tem muito serviço de streaming que libera Kamen Rider. Então a gente tem na Amazon, a gente tem o canal Tokusatsu no YouTube, com um monte de série contemporânea, um monte de série atual. E agora, enquanto a gente grava, 2025... estreou o mais novo Kamen Rider global. Pela primeira vez foi uma estreia global e não só Japão, que é o Kamen Rider Z. E esse Kamen Rider está sendo inclusive exibido simulcast no Brasil pela primeira vez na história. Caraca. É histórico, porque sempre foi feito da seguinte forma, né? A gente brinca muito que tem duas grandes produtoras atualmente, que é a Toei Company, que faz
Kamen Rider, Super Sentai, que são os heróis coloridos, o grupo de heróis coloridos. Desde 2020, cravado 2020, com Ultraman Z, a Tsuburaya começou a abrir os produtos mundial. Porque eles passavam na TV japonesa e ali acabava. A gente só conseguia assistir através do piratão, através de buscando canais por aí na internet ou no YouTube. Em 2020, a Tsuburaya, depois de contratar um ex-diretor da Disney, o cara chegou lá na Tsuburaya e falou: por que isso aqui não tá no mundo inteiro? Igual a Disney faz. Vamos seguir o mesmo modelo. Então eles abriram para o mundo todo. Então em 2020, a Tsuburaya soltava no YouTube, simulcast para o mundo inteiro, com legendas em todos os idiomas possíveis, inclusive para o Brasil, o seu primeiro Ultraman nível mundial. E rapidão eles atingiram 1 milhão de seguidores, visualização pra caramba, muita coisa. E uma dúvida, a gente tem isso dublado também ou ainda não? Tudo legendado. Tá. Tem Ultraman dublado, temos vários Ultras dublados, mas esses, no caso, como é via YouTube, já toque de caixa, assim, sai lá, sai pra todo mundo, é tudo legenda. E aí, a pergunta que você fez, que é a cerejinha do bolo. Dublado? Sim. Estamos trabalhando na dublagem do Kamen Rider Zets para que chegue em simulcast dublado. Então, quer dizer, é a primeira vez na história que sai ao mesmo tempo e é a primeira vez na história que se dubla ao mesmo tempo. E por que eu falo que estamos trabalhando? Porque eu estou junto com a Sato Company trabalhando nessa localização do Kamen Rider da vez, que vai até setembro do ano que vem. Acabou de começar, enquanto a gente grava esse episódio. E eu tô trabalhando junto com a Sato, é a segunda série Kamen Rider que a Sato manda dublar. A Sato, ela é dona dos direitos de Kamen Rider toda a Latam, então é por isso que eu digo o nome da Sato, porque eles que têm o direito. E eles já dublaram Kamen Rider Build, que é a série de 2017, que entrou ao ar esse ano, dublada, já estava legendada, e eu também trabalhei nessa localização, nessa dublagem, toda a parte de consultoria, revisão, termos, etc. E atualmente o Zets que está saindo ao mesmo tempo. Então nós temos vários lugares, incluindo o YouTube, de graça, para assistir essas séries em português. Maravilhoso! Eu entendo que esse negócio da TV aberta, ela é uma realidade, tipo, de abrir para um escopo maior, mas eu também acho que isso nem acontece com quase nada hoje em dia, né? A TV aberta ela não tem mais essa popularidade que talvez teve no passado. Então, eu acho que até filme de herói, série de herói, é tudo nichado a streaming hoje em dia, né? Tipo, os caras que são fãs da Marvel, eles vão assistir as séries do Disney Plus. E é isso aí, cara. Por mais que tenha muita gente que assine, assista, não é uma parada que chega em todo mundo, né? Mas sabe o que é? Você deu exemplos de coisas estabelecidas já. Uma série da Marvel, um filme da Marvel, já vai pro cinema e já tá estabelecido o padrão Marvel como cultura pop. Tokusatsu não. Tokusatsu é o exemplo que o Dan falou aqui embaixo. Aqui embaixo, porque eu tô vendo a janela dele aqui embaixo. Ah, sim, perfeito. Achei que ele tava escondido assim embaixo e tinha assim. Não, é o que o Dan falou há pouco. Ele viu, por exemplo, Ultraman Tiga. Ultraman Tiga estreou em 2000 na Record. É a mesma época do Pokémon. Juntinho com o Pokémon. E atingiu ele. Como atingiu uma geração que começou a acompanhar Tokusatsu por conta do Ultraman Tiga. E tem uma geração que começou a acompanhar na Manchete com o Black. Tem uma geração anterior que começou a acompanhar com o Ultraman, Regresso de Ultraman. E tem ainda uma galera anterior que começou a acompanhar com o National Kid, lá em 1964. Nossa, meu pai falava muito de National Kid. Meu pai ele é um grande fã dessa parada, velho. E também está disponível na Tokusatsu National Kid completo, cara. Eu lembro até hoje do lançamento de Ultraman Antiga na Eliana, que eles vestiram um pitoco de Ultramanzinho, lutou com um monstro do palco ao vivo. O cara metendo reagindo e... Cara, falou com... E o traje do Ultraman que foi vestido não era o do Tiga. Isso que é o mais engraçado. Vocês procuram no YouTube aí, Ultraman de estreia na Eliana, algo assim, que vocês vão achar no YouTube essa cena. É bizarro. Ver isso agora, é bizarro. Você sabe que o Ultraman não passou completo na Record nessa época, porque tava dando mais audiência que o Pokémon, acreditem ou não, mais audiência que Pokémon tava dando. Ô, louco. E aí a galera que tava comercializando o Pokémon começou a reclamar. E eles tiraram o Ultraman da grade pro Pokémon ter espaço só pra ele. Puta muito injusto, meu! A gente era muito com a criança da TV aberta, cara. Era tudo passado fora de ordem. É isso. Ele só foi passar depois, ele foi passar em algum canal, acho que do Sul depois, aí, se eu não me engano. O que acontece é que, assim, voltando, passar na TV aberta é importante por conta disso, porque você acaba abrangendo uma galera depois. Em 2009, teve uma galera que começou a assistir com o Rio Kendo na Rede TV. E aí vocês ficaram em silêncio, vocês nem lembram do Rio Kendo. Vocês estão no Google aí? Eu tô procurando agora, Rio Kendo, como é que escreve isso? Eu tô pesquisando nesse exato momento. Rio Kendo com K, R-Y-U
E a voz do Ryukendo é ninguém mais, ninguém menos que o Wendel Bezerra. Ah, eu lembro desse uniforme aqui. É, cara. Eu lembro Ryukendo. disso. Porra, irado, hein? Ryukendo. Caralho. Bonito, é bem bonito esse uniforme, é lindo, cara. Então olha quantas gerações foram impactadas por conta de passar na TV aberta. Hoje, estando só na internet, só vai quem já conhece. Ou se é muito indicado. Se eu pegar tua mãozinha e falar, senta aqui, vamos ver o episódio comigo. Sinceramente espero que a Sato consiga colocar alguma coisa em TV aberta novamente, como foi em 2020. Eu sei que tem uma briga aí, que eles estão afim, todo o fandom tá afim, mas estamos esperando, depende muito dos canais aí. Eles têm um esquema com a Band, acho que é a Sato, por isso que eu tô dando exemplo da Band. O Kamen Rider do Prime é pouco tempo também, né? Eu lembro que quando chegou, chamou a atenção da galera, todo o pessoal maratonando o Kamen Rider, até. Eu sei que até que cliparam, porque tem, acho que a dublagem mais antiga do Kamen Rider tem uns adultos fazendo voz de criança, assim. Ficou um negócio muito engraçado, é legal. Todas essas dublagens da Manchete, é isso, é adulto fazendo voz de criança, com certeza. Porque tem muita criança, né? Uma das coisas que é o apelo do Tokusatsu é colocar muita criança pra chamar as crianças, né? Porque as crianças geralmente estão em perigo, né? As famosas mocinhas, donzelas e crianças em perigo pra dar um jeito de salvar. E é isso, cara. Eu falei do Wendel Bezerra, o começo dele nessa época de dublagem era lá na Alamo fazendo criança pra caramba. Eu disse que não vai me derrotar. Prepare-se, agora é minha vez. Muitas vozes de adulto também, forçando a mulher fazendo criança. Sempre, isso tem muito, cara. Muito Mas mesmo. isso até hoje, né? Nos animes também, né? Tipo, geralmente é a mulher que faz a voz da criança, né? Da criança até do sexo masculino. Total, não, mas aí geralmente que hoje tem muito mais dubladores que naquela época, né? Então dá pra encontrar, de repente, uma menina de 20 e poucos que já dubla, que dá pra fazer uma voz mais leve, mais infantil, né? Fica mais fácil, eu acho. Acho que é isso.